Desejo que esteja tudo bem com todos e todas. E chegamos agora à nossa terceira semana, a semana 3, que ela vem preparando para a gente aí uma recapitulação. Vamos fazer um breve resumo do que temos visto na semana 2, recapitulando um pouquinho o nosso conteúdo e vamos adentrar na caracterização do sujeito da educação, buscando essa compreensão sobre os aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores, considerando que para essa semana nós temos como atividade estudos de casos reais, casos que realmente acontecem e aconteceram no chão da escola, no contexto educacional. Eu acredito que através desses casos seja possível nós gerarmos reflexões bem necessárias, bem oportunas e sempre procurando trazer aqui aquilo que a gente já vem discutindo desde a primeira semana. A pandemia constituiu-se um divisor de águas para nós pensarmos e repensarmos as teorias da aprendizagem, as teorias do desenvolvimento humano, e assim a gente vai caminhando durante essa terceira semana, onde eu escolhi a priori trazer o que o professor Romão destaca sobre os reaprenderes necessários. O que nós precisamos reaprender? O que é necessário nós trazermos para as nossas reflexões, para o contexto das aprendizagens nesse tempo presente? E ele diz assim: a luta contra a desigualdade entre as pessoas não quer o combate pela eliminação das diferenças. Igualdade não é sinônimo de homogeneidade. Aprender a reconhecer as diferenças ou a enxergá-las como legítimas manifestações do outro é o primeiro passo para a eliminação dos conflitos. Nós não podemos conceber uma sala de aula homogênea e tratar da questão da igualdade, do direito de aprendizagens, por exemplo, é reconhecer que as diferenças, elas não podem ser eliminadas, elas não podem ser ocultadas. Ele continua dizendo, além disso, perceber uniformidades e o dogmatismo como empobrecimento da trajetória humana, é tão necessário isso, gente, e recuperar a capacidade de enxergar a multiculturalidade como uma riqueza. Vamos olhar para as nossas salas de aulas e perceber a multiculturalidade presente nela. Vamos superar o dogmatismo, a uniformidade e permitir que se manifestem, ou que se manifeste toda a riqueza que há na pluralidade. E ele vem dizer que é outro significativo passo para a aprendizagem. A aceitação do conviver, a trabalhar na diversidade. E nossa sala, ela é plural. A nossa escola, ela é marcada pela multiculturalidade, pelo pluralismo de ideias, de comportamentos, porque a escola é feita por gente. A escola é feita por pessoas, e as pessoas carregam consigo complexidades, sonhos, desejos, conflitos, medos, muita subjetividade. E assim ele prossegue afirmando que estes dois passos são fundamentais. Começar a aprender a reconhecer a riqueza que há nas diferenças e como nós precisamos trabalhá-la e enxergá-la, bem como aprofundar, procurar recuperar essa nossa capacidade de enxergar o multiculturalismo, para podermos aprender ou reaprender a
conviver e a trabalhar nessa diversidade. O professor Romão diz que são passos fundamentais para a gente eliminar essa competição, a eliminação da competição e dos conflitos que são tão típicos de nossa sociedade, né? Então, para a gente recapitular aqui brevemente a semana 2, a gente partiu de teorias que são importantes. São teorias que precisam ser repensadas, reconfiguradas, para que nós estejamos nesse tempo presente repensando o que é ensinar, o que é aprender, qual é a caracterização, quem é o aprendiz, o sujeito, os atores educacionais desse tempo presente, que é um tempo carregado de conflitos e muitos desafios para a educação. Por isso que, nesse sentido, como nós vimos sobre essas teorias na aula na semana passada, e vocês também apresentaram em seminários, Pozo, né, na sua obra Teorias Cognitivas da Aprendizagem, Juan Inácio Pozo, vem destacar algo que me chamou muita atenção, que é sobre a falseação de uma teoria. A falseação de uma teoria, ela não é produzida pelos dados empíricos, senão pela aparição de uma outra teoria melhor. Então, vocês perceberam que uma teoria, ela vai surgindo após outras teorias. E aí ele faz uma pergunta bem interessante, bem importante. Porém, quando uma teoria é melhor do que a outra? Vocês apresentaram, nós discutimos essas teorias, mas cabe aqui essa pergunta: quando é que uma é melhor, então, do que a outra? Eu destacaria para a gente o seguinte, que o que nós podemos ponderar aqui é a capacidade de uma predizer e incorporar fatos novos diante das outras teorias. Eu não acredito que uma teoria ela vá anular a outra teoria, mas uma vem incorporando fatos novos, uma vem diante da teoria anterior, predizendo, ampliando, melhorando cada vez mais, até mesmo porque cada teoria ela vai acompanhando a cultura, né, as pessoas, o cenário histórico, político, social. Então, essa capacidade de predizer e incorporar fatos novos, acho que isso faz uma teoria melhor do que a outra. Elas vão se complementando, vão sendo ampliadas processualmente, a cada momento, a cada tempo. Por isso, vocês destacaram na teoria comportamentalista, que nós sabemos que ela é também chamada de behaviorismo. Nessa perspectiva, nessa teoria, nós sabemos que o comportamento ele era moldado, formado através de estímulos, de reforços positivos ou negativos. No contexto educacional existem duras críticas em relação a isso, porque o behaviorismo ele vai defender que todo animal, inclusive nós, seres humanos, podemos ser controlados, condicionados, aquela questão que foi abordada do estímulo e da resposta. E diz que isso ao longo da vida. E vocês destacaram muito bem que isso é uma marca do método tradicional de ensino, onde, infelizmente, o aluno ainda é muito passivo e o professor é aquele, ou a professora, o detentor e a detentora de todo o conhecimento. Que críticas, né, permeiam em torno aí dessa teoria. Há quem critique bastante os prêmios, é uma teoria muito baseada no elogio, né? Comportamento humano aí sob o controle, né? Então é bem positivista,
é um positivismo lógico, alguns analisam dessa forma, e vem dizer que o homem, o ser humano, é uma consequência das influências ou das forças que são existentes no meio ambiente. E aí, no meio ambiente, no seu entorno, e nesse sentido, aqui nós temos Skinner, né, como um representante. O mundo já é construído e o homem é produto desse meio. E no campo educacional, o que fica perceptível é que a educação ela está intimamente ligada à transmissão cultural. Então, Skinner afirma também que é quase impossível ao estudante descobrir por si mesmo qualquer parte substancial da sabedoria de sua cultura. Então, veja só, as limitações, né, o quanto eles consideram, né, e aceitam a escola nessa abordagem como uma agência educacional. Ela deverá adotar forma peculiar de controle, de acordo com o quê? De acordo com os comportamentos que pretende instalar e manter. Veja só, algo tão presente, não é, pessoal? É algo ainda muito presente na escola do nosso tempo. E a gente avançou na teoria psicanalítica. Vocês trouxeram muito bem o que Freud, né, o psicanalista Freud, veio trazer nessa abordagem. E o conceito, um dos conceitos principais é sobre o inconsciente. Então, desde quando Freud vem destacar a questão do inconsciente, ele deixa bem claro que é visto como uma zona desconhecida, mas é onde grande parte do nosso ser reside. É onde nós colocamos os nossos desejos, os nossos sonhos reprimidos, e tudo graças ao ambiente externo. Aí quando a gente vai perceber lá na teoria comportamentalista, é também a influência do ambiente externo sobre o sujeito, sobre o indivíduo, o estudante, o aluno, a aluna, o educando, a educanda. E quando vamos refletir dentro dessa teoria, nós começamos a perceber como é complexo o processo educativo, como é complexo pensar o processo de aprendizagem por conta de tantas subjetividades. A neurociência, por exemplo, ela vem destacar que a mente ela é brilhante, a mente humana é brilhante, mas ainda é um mistério, e é um mistério fascinante, e assim caminha a humanidade buscando compreender o consciente, o inconsciente, o poder da mente. E é claro que a mente, os pensamentos, os desejos, eles interferem no processo de aprendizagem. Então, muitas vezes a gente pensa, o aluno, a aluna está ali na sala de aula, mas onde anda a mente dele? O que anda povoando a mente do aprendiz na hora, no contexto do desenvolvimento da aprendizagem? A teoria humanista deixa aqui muito bem claro para a gente, vem enfatizar algo que nós não podemos desconsiderar. O que essa abordagem ela vem trazer para o centro? O que é predominante? A pessoa, o sujeito. Considera o sujeito como o centro. O ser humano, dentro dessa teoria, é considerado como uma pessoa situada no mundo, no aqui e no agora. É o único, e ele é único. Então, cada aluno que nós temos é um indivíduo, é único, quer em sua vida interior, quer em suas percepções, na forma como avalia o próprio mundo. Então, a pessoa, ela é aqui considerada em um processo contínuo de descoberta do seu próprio ser. E isso não é isoladamente, é em conexão, ligado a outras pessoas e outros grupos. Por isso
isso que ela enfatiza as relações interpessoais, na construção da personalidade do indivíduo. E aqui o ensino ele é centrado no aluno, na aluna, é centrado em suas perspectivas de composição, de coordenação pessoal, da realidade, bem como da sua habilidade de operar como um ser integrado. E aí, como ser integrado, nós vamos ver que esse ser que é integrado e que precisa estar conectado com o mundo, ele não pode ser visto apenas como um ser de cognição. Claro que a teoria cognitivista é muito importante, porque ela traz, inclusive, a motivação como um elemento de grande importância. E realmente a motivação é um elemento extremamente importante no processo de aprendizagem. Então, os cognitivistas, eles vêm investigar os processos centrais do indivíduo, que são muitas vezes dificilmente observáveis. Por exemplo, como é que ele organiza o conhecimento? Como é que no momento das situações de aprendizagem, o aluno, a aluna processa as informações, os estilos de pensamento, os estilos cognitivos e que comportamentos são relativos na hora dele tomar decisões sobre o seu processo de aprendizagem. Vejam que coisa fascinante. Vejam que dentro dessa teoria, o que leva o indivíduo a aprender são sobretudo as suas necessidades internas, a sua curiosidade, suas expectativas. E muitas vezes nós chegamos na sala de aula, no início do ano, no semestre letivo, no nosso trabalho docente, já trazendo um planejamento pronto e que nós queremos engessar e não deixa esse planejamento, esse plano de aula aberto para ouvir, flexível e aberto para que a gente esteja continuamente alimentando esse plano, porque precisamos estar atentos e atentas às necessidades internas, às expectativas e à postura curiosa dos nossos alunos e alunas. Então, a motivação aqui dentro dessa teoria, ela é concebida como um fenômeno intrínseco, que é interno ao indivíduo e que também é voluntário. Então, mas nós, enquanto educadores e educadoras, professores e professoras, precisamos atuar estimulando, apresentando, fomentando estímulos para que eles desejem aprender, fazendo um apelo através da curiosidade e da autonomia. Assim, pensar como esse sujeito, esse aprendiz do nosso tempo, que sujeito é esse? Como é que ele se caracteriza? Apenas aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores? O que é que nós podemos dizer, né? Eu destacaria, pessoal, o seguinte: aquilo que David Ausubel traz na sua teoria, que é cognitivista, mas que não desconsidera a afetividade, a amorosidade. A teoria ausubeliana vem dizer que a essência do processo de aprendizagem, para ela ser significativa, ela consiste no fato de que novas ideias, elas vão se relacionar com aquilo que o aprendiz já sabe, aquilo que está ancorado na estrutura cognitiva desse aprendiz. Então, se a ideia nova chega e ela não encontra uma âncora, ela não consegue, né? Porque essas ideias novas, elas são expressas de forma simbólica, até que elas se ancorem na estrutura cognitiva. Porque se os estudantes e as estudantes não conseguirem conectar, fazer os links, abrir a sua teia de sentidos, de significados, de relações entre aquilo que o professor e a professora está ensinando e aquilo que já existe na estrutura cognitiva
dele ou dela, essa aprendizagem ela pode não acontecer, ela não vai acontecer de forma significativa a partir do que a teoria ausbeliana vem destacar. Então, nesse sentido, é a abordagem geral que a gente quer trazer para pensar esse indivíduo, o estudante, a estudante, o aprendiz e a aprendiz, pensar numa teoria que consiga perceber esse indivíduo de forma não apenas cognitiva, porque esse indivíduo não tem só uma dimensão cognitiva. Embora a escola ela venha na sua história marcada, né, por essa caracterização predominantemente cognitiva, mas esse indivíduo ele também é afeto, ele é psicomotricidade. Então, o seu processo de aprendizagem ele precisa ser pensado, estudado. Então, vejam como essas teorias vão nos ajudar a pensar a nossa prática, a pensar o processo. Então, o que eu ensino está resultando em que tipo de armazenamento? Como o meu aluno está armazenando essas informações, organizando na estrutura mental dele? Ele está aprendendo? Nós precisamos perceber esses detalhes, porque ele não aprende apenas sob essa perspectiva, ele aprende pelos caminhos do coração também, porque ele é um ser de relações, ele é um ser de afetos. Então, a aprendizagem, ela também é afetiva e ela vai resultar de sinais que são internos ao indivíduo. Experiências que vão dar prazer, que vão dar alegria. Mas tem experiências também na escola que não vão dar prazer nem alegria, não. Vão provocar medo, ansiedade, dor. Tudo isso nós precisamos pensar sobre a caracterização desse sujeito aprendiz, porque envolve também as respostas que são musculares. Tem o treino, precisa, professora, a lista de atividades? Precisa, professora, atividades práticas? Precisa. Nós não podemos chegar polarizando, dualizando cognição e emoção, como também não podemos colocar um abismo separando teoria de prática, como também não podemos, em hipótese alguma, fragmentar esse sujeito que é muito mais do que uma cognição. Ele é razão, ele é emoção, ele é um campo vasto de sentidos. Ele possui vários sentidos. Nós estudamos que ele tem visão, audição, paladar, tato, olfato, tudo isso conectado à sua mente. E quando a gente percebe o que Leonardo da Vinci já dizia há muito tempo atrás, ele diz que os nossos sentidos, os 5, mas há quem estude e diga que são mais, que nós temos o 7º sentido e por aí vai. No entanto, ele vem dizer que os nossos 5 sentidos são os guias da alma. E a alma é a nossa cognição, é a nossa razão, a nossa parte, a nossa dimensão inteligível. Então, a nossa parte inteligível é guiada pelos nossos sentidos. E a psicologia da educação, e não aquela psicologia aplicada à educação, como nós vimos anteriormente, porque ela é da educação, por isso que ela traz essas questões para a gente. Ela vem dizer exatamente isso, que esse sujeito, ele se caracteriza numa amplitude, numa dimensão bem maior, mas que os seus sentidos, eles não podem ser desconsiderados. Eles precisam ser desenvolvidos e colocados, digamos assim, a serviço dessa alma, dessa cognição, dessa mente. O que eu posso fazer enquanto professor de matemática, professora de matemática? Aplique esses sentidos. Aplique os sentidos para que os alunos eles compreendam as relações
da sala de aula, ela precisa estar conectada aos outros sentidos, os sentidos que estão fora do mundo da escola. O mundo dos edifícios, das cidades, as formas, para ele poder atuar sobre ele, sobre este mundo e nesse mundo. Essa ampliação e essa aplicação dos sentidos para a compreensão da matemática, do mundo, daquilo que é tão abstrato para os nossos estudantes, precisa ser visto aqui. Porque hoje, o nosso aluno, a nossa aluna, ele se caracteriza numa dimensão bem maior do que aquilo que a gente via e concebia anteriormente. Então, assim, voltando para reforçar que a mente e os sentidos precisam estar conectados. Precisa existir a conexão entre mente, pensamentos, sentidos, tudo conectado para esse processo de desenvolvimento, para o processo de aprendizagem, porque esse sujeito ele se caracteriza como precisamos, na verdade, concebê-lo numa perspectiva maior, ampla e integral. A formação integral, que por vezes é também chamada e tratada de educação integral. Ora, então é uma aprendizagem integral, professora Joselma? Sim, é uma aprendizagem integral. E isso diz respeito, não é a educação, a escola de tempo integral. Embora eu acredite que a escola de tempo integral possa contribuir ou não para essa formação integral, para uma educação de tempo integral, porque isso não quer dizer, fechando aqui, a conta pode não fechar em eu pegar e dizer assim, mais tempo na escola representa mais tempo na escola é igual a mais aprendizagem. Eu não posso assegurar que o mais tempo na escola é igual a formação integral. Depende da intencionalidade. Depende de como os sentidos e as dimensões desse sujeito estão sendo trabalhadas dentro desse tempo longo na escola. Porque a formação integral aqui, ela vai estar relacionada ao desenvolvimento conjunto de várias dimensões do nosso aluno, da nossa aluna. Então, é uma reflexão também necessária, porque uma jornada maior, tipo 9 horas e meia na escola, não implica dizer que ali esteja sendo contempladas todas as dimensões. Isso não quer dizer, por exemplo, eu posso estar 9 horas e meia na escola e o gênero do cuidado não esteja sendo um destaque. Como é que nós estamos desenvolvendo? Porque a Base Nacional Comum Curricular vem falar sobre isso, sobre o gênero do cuidado. Como nós estamos cuidando na hora de fazer a avaliação, a atividade, como nós estamos abordando, como é a nossa comunicação em sala de aula. É uma comunicação não violenta ou ela é uma comunicação violenta? Então, a psicologia também vem nos despertar e nos orientar, a psicologia da educação, que o ambiente de sala, de escola, precisa favorecer o desenvolvimento do cuidado. Cuidar do eu, do outro e do próprio mundo da escola em suas múltiplas dimensões. É aí a intencionalidade, é aí o direcionamento que precisa dar para esse sujeito, que eu gosto mais de dizer um indivíduo, um agente, um ator, um autor social, né, ali em movimento, uma persona, uma personalidade dentro do seio escolar. Nessa direção, Marina Silva diz algo que eu gosto muito, que o custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. Se eu cuido melhor do meu planejamento, se eu cuido melhor das relações que se estabelecem
na minha sala de aula, na minha disciplina, se a minha matemática, a matemática que eu vou desenvolver com os meus alunos, para que eles alcancem saberes, conhecimentos matemáticos, se tudo isso vem com cuidado psicomotor, cognitivo e afetivo, o aluno ele tende a aprender de forma significativa. O aluno tende, nós teremos um custo bem menor na hora de reparar as dificuldades que eles tiveram de aprendizagem. Se nós cuidarmos melhor do desenvolvimento e do processo de aprendizagem desses indivíduos, nós vamos ter um custo menor na hora de reparar os danos, as lacunas que ficaram no processo de aprendizagem dos nossos estudantes. E assim é com o meio ambiente. Se nós tivermos um maior cuidado, o que nós vamos gastar com o reparo é bem menor. Na educação não é diferente. Então, se nós cuidarmos mais no campo da saúde, o custo com o reparo, com o remédio vai ser menor. Com os nossos bens materiais, se a gente cuida mais de uma roupa na hora de lavar, se a gente cuida mais das cidades, tudo isso na hora de reparar, o custo vai ser menor. Então não é diferente no contexto da aprendizagem matemática, do desenvolvimento dos nossos estudantes para aprender matemática e aprender matematicamente. Então, para que os nossos educandos e educandas se desenvolvam e consigam mesmo dizer: ah, eu aprendi, ah, eu tomei para mim, eu não esqueço mais disso. Envolvem habilidades, saberes, conhecimentos, competências, inclusive o nosso currículo atual vem dizer que envolvem competências socioemocionais. Eles aprendem sim pelo caminho do coração e das emoções. Porque se eles me amam, por exemplo, eles vão amar a disciplina que eu vou ministrar, por mais chata que ela seja, mas eles vão amar, porque já existe ali o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, já existe ali uma empatia. E quando não gosta, a gente vai trabalhar para que nossas crianças, jovens e até adultos desenvolvam a resiliência emocional para poder aprender. Nossa semana, ela também traz proposições, a atividade semanal traz estudos de caso. Estudos de caso que são importantes para a gente refletir sobre o que eu faria diante desse caso. O que a psicologia da educação diz, sinaliza ou recomenda diante de um caso desse. Então, vamos lá, pessoal? Ótimo, então aguardo vocês na socialização das nossas discussões, das nossas análises, dos casos estudados. Um abraço bem caloroso da professora Joselma e até breve.